Olá, eu sou o Marcos e este é uma TED-Tech Videoaulas. Na aula de hoje, vamos estudar sobre função afim, também conhecida como função do primeiro grau. No ensino médio, é comum quebrarmos a cabeça quando nos deparamos com função do primeiro grau, mas por que toda essa dificuldade? Isso acontece porque o estudo de função do primeiro grau envolve diversos conteúdos como álgebra, equação do primeiro grau, sistemas de equações, geometria e criação de gráficos. É aconselhado que estude esses temas separadamente para termos os melhores resultados. O estudo de funções é extremamente importante, pois aplicamos não só em matemática, mas em outras ciências como física, química e biologia. Então, é comum vermos questões de funções afim em questões de outras matérias. As funções relacionam matematicamente as ações às consequências. Utilizamos em situações como quanto eu preciso vender para ter determinado lucro, quanto tempo levará para alcançar algum valor e o tempo necessário para uma construção ser concluída, por exemplo. Mesmo que simples, demorou bastante tempo para que a função afim tenha a forma que conhecemos hoje. Podemos agradecer a esses três caras. Sabemos que a função afim tem a forma de uma cruz, uma linha horizontal e outra vertical. A linha horizontal é chamada de abscissas e as linhas verticais é chamadas de ordenadas. Também identificamos a linha horizontal como eixo x e a linha vertical como eixo y. A função afim é escrita matematicamente dessa forma: f de x é igual a x mais b. Mas o que significa cada termo? A é o coeficiente angular, x é nossa variável, b o termo independente e f de x o valor da função. Mas na prática o que significa? Coeficiente angular é a taxa a qual nossa função cresce ou diminui. Se ela for positiva, nossa função é crescente, ou seja, a função aumenta enquanto os valores de x também aumentam. Se ela for negativa, a função decresce, ou seja, os valores de x aumentam e o valor da função diminui. O termo independente é o valor que começamos a nossa função. Identificamos ele como o valor que corta o eixo y. Variável é o que está sendo mudado em nossa função. Pode ser o tempo, o dinheiro, e representamos isso pela variável x. f de x é o resultado da função. Existem algumas expressões muito importantes no estudo de função, como raízes da função. Algebricamente, raiz da função é o valor de x que torna f de x igual a zero. Então, se eu disser que f de x é igual a 2x menos 10, a raiz dessa função vai ser 5, porque 2 vezes 5 vai ser 10, e 10 menos 10 igual a zero. Então, f de x vai ser igual a zero, encontramos a raiz da nossa função. Podemos visualizar a importância de raízes de uma função se tomarmos como exemplo um gráfico com informações financeiras. Se x é a variável do tempo, ao encontrar a raiz dessa função, vamos encontrar o tempo exato em que saímos do prejuízo e chegamos no lucro, ou o contrário. Para encontrarmos a raiz de uma função, basta substituir f de x por zero e resolver normalmente como se fosse uma equação do primeiro grau, ou podemos utilizar a fórmula aqui ao lado. Agora vamos a alguns exercícios.